Acabou de entrar o professor Davidovich. Wilson Clementina. Professor Davidovich, seja bem-vindo. Tudo bem? Olha, eu peço desculpas pelo atraso, e foi uma outra reunião que eu tive hoje, não foi nem a da Unesco, mas são problemas de agenda. A reunião com vocês apareceu na minha agenda para amanhã, mas tudo bem, eu já tinha preparado a apresentação, então posso fazê-la agora, tá certo? Mas desculpe o atraso, eu estava numa reunião do Conselho Superior da FAPERJ, na verdade. Então, que vai até 1 hora, mas foi bom que eu vi sua mensagem e já liguei lá e entrei aqui rapidamente, tá certo? Tempo de ligar a minha apresentação. Então, olha, agradeço muito o convite, é um prazer estar com vocês aqui. De novo, mil desculpas pelo atraso, né? Mas vamos em frente, então, e eu vou tentar seguir as instruções. Que hoje abrange mais de 200 pesquisadores nessa área no país. Então, ele que coordenou o início dessa coisa toda também. Então, ele é fundamental para a ciência brasileira. Bom, é revisor de diversos periódicos, claro, e ganhou diversos prêmios, entre eles a Gran Cruz da Ordem Nacional. Ele é membro, além de ser o presidente da Academia Brasileira de Ciências, ele é membro da American Physical Society, fellow da American Physical Society, é membro da Academia Mundial de Ciências, da Academia Americana de Ciências, um dos poucos brasileiros que é membro dessa academia. Portanto, assim, por puro mérito e competência acadêmica impressionante que o professor Luiz tem. E é realmente uma grande honra tê-lo aqui hoje. E a única pena é que a gente não vai poder tomar uma cerveja depois, mas... Então, bom, vocês não vieram aqui para me escutar falar. E, Luiz, é um grande prazer tê-lo aqui, a audiência é toda sua. Eu peço, por favor, que todos desliguem os microfones e as câmeras para facilitar o tráfego. Muito obrigado. Luiz, a audiência é sua. Obrigado. Deixa eu ver se meu microfone está ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Então, ok. Então, muito obrigado, Lucas, pela apresentação generosa. E, de fato, é uma grande satisfação minha nessa área de pesquisa nossa, de que ela tenha se estendido aí por todo o país, desde o iniciozinho, quando a gente fez o primeiro Instituto do Milênio, né, de Informação Quântica. Isso é uma grande alegria, realmente, de ver pessoas como você, né, desenvolvendo um trabalho competente nessa área e também fazendo com que a Universidade Federal de Goiás seja conhecida no mundo inteiro, né, através do trabalho de pessoas como você. Então vamos lá para a apresentação. Eu chamei de Desafios para a Ciência Brasileira, eu acho que é o tema geral, e eu quero começar... Então, primeiro eu vou ter que compartilhar minha tela, não é isso? Deixa eu ver como é que eu faço isso. Presente não, está aqui, eu já estou sabendo fazer, peraí. Pronto. Que são várias plataformas diferentes, então a gente tem que se habituar a cada uma. Não sei se estão vendo essa plataforma. Perfeito. Estão, é só né? botar. Vou botar no modo apresentação, né? Tá bom. Então, eu, quando dou essas palestras, eu realmente fico numa dúvida e numa ambiguidade que é bem representado por um slide que eu vou mostrar agora para vocês. É o menino que pergunta para o pai: pai, o que é física? O pai responde: muito complexo para você entender, faz uma pergunta. E aí o filho pergunta: então me explica o que está acontecendo com o Brasil. E o pai diz: bem, física quântica é um ramo teórico da ciência, e por aí vai. Então, eu acho que, para mim, atualmente, é mais fácil falar de física quântica do que falar sobre a situação do Brasil, em particular, a situação da ciência no Brasil. E, para falar disso, vamos começarmos com um pouco de história, né? Isso é o vício profissional de professor, né? A gente divide a aula em vários segmentos, o curso em vários segmentos, né? E é que a ciência brasileira começou muito tarde, né? Tivemos, no final do século XIX, uma instituição importante sendo criada, o Instituto Agronômico de Campinas, lá numa área que é muito importante, aí, eu sei, para a Universidade Federal de Goiás, criado em 1887
para resolver problemas do cafeeiro paulista. E eu, às vezes, gosto de pensar assim, uma espécie de volta para o futuro, né? Eu imagino se as pessoas que criaram o Instituto Agronômico de Campinas imaginaram que aquele instituto, apesar de inicialmente ser dedicado a um problema local, ganharia, junto com outras instituições que foram criadas poucos anos mais tarde, um grande relevo nacional. Sem essas instituições, como a Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, criada em 1901, a Escola de Agricultura e Pecuária de Viçosa, que depois se transformou na Universidade Federal de Viçosa, em 1922, sem essas instituições e outras que apareceram desde então, seria impossível imaginar uma Embrapa, que usou profissionais criados por essas instituições. Mesma história em relação ao sistema de saúde. O Instituto Oswaldo Cruz foi criado em 1900, festeja seus 120 anos de existência neste ano, de 2020. O Instituto Butantan, em 1901, com a missão de produzir soro antiofídico e vacinas. E depois desenvolveram uma pesquisa básica importante na área de biomedicina, desenvolvimentos na área de doença de Chagas, em 1909. Enfim, ganharam uma dimensão, com o tempo, muito maior do que imaginavam seus fundadores. As primeiras universidades brasileiras apareceram no início do século XX. O livro Guinness de recordes classifica a Universidade Federal do Amazonas como a primeira universidade brasileira. De fato, o que eles fizeram foi reunir um grupo de escolas que já existiam e chamaram de universidade. Depois, Universidade do Paraná, também mesma história, formando um conjunto de existentes. Universidade do Rio de Janeiro, que comemora seu centenário neste ano. Aliás, o centenário foi comemorado no dia 7 de setembro. Curiosamente, ela foi fundada no dia 7 de setembro de 1920, né? Onde se celebra bem dentro do Brasil. Então, Universidade do Rio de Janeiro, 1920, Universidade de São Paulo, fundada em 1934. Comparem essas datas com as datas de fundação da Universidade de Bolonha, em 1088, a Universidade de São Marcos, em Lima, 1551, ela existe até hoje, a Universidade de Córdoba, Argentina, em 1613, e a Universidade de Harvard, em 1636. Então, viemos muito depois. E é impressionante o que foi feito, apesar desse início tardio na ciência e na educação superior. A Academia Brasileira de Ciências foi criada na mesma época em que apareceram as primeiras universidades no Brasil. Ela foi criada no dia 3 de maio de 1916, foi fundada lá no hall principal da Escola Politécnica de Engenharia e foi consolidada nesse período de 1916 a 1930. E ele traz alguns dos criadores da então Sociedade Brasileira de Ciências, ciência com S, é como se escrevia antigamente, depois mudou o nome para a Academia Brasileira de Ciências. Henrique Muniz foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Ciências, Juliano Moreira, excelente psiquiatra, que realmente revolucionou a psiquiatria no Brasil, defendendo métodos mais civilizados de tratar os doentes mentais, né? Também foi presidente da Academia Brasileira de Ciências. Roquete Pinto inaugurou uma rádio nacional, a Rádio Roquete Pinto, né? Que realmente ganhou terreno no Brasil. Compare essa data de criação da Academia Brasileira de Ciências com a data de fundação da Academia de Ciências da França, 1666, e da National Academy of Science, nos Estados Unidos, 1863. A explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki alertou a humanidade, com o final da Segunda Guerra Mundial, para a importância de desenvolver a ciência e a tecnologia. Então, não foi por acaso que, em 1951, foi fundado o CNPq e a CAPES também, né? O CNPq, pelo almirante Álvaro Alberto, que, na época, era presidente da Academia Brasileira de Ciências e se tornou o primeiro presidente do CNPq. E a CAPES, pelo Anísio Teixeira, homem de visão da área de educação. As duas fundadas com distintos. O CNPq, a gente gosta de dizer assim, apoiando o CPF. Ele apoia o pesquisador, né? Apoia projetos de pesquisa. A CAPES, apoiando o PJ, programas de graduação. Cada uma com sua estruturas diferentes e adequadas aos propósitos de cada uma das instituições. Hoje em dia, algumas pessoas desconhecem isso.
juntar CAPES com a CNPq, que é besteira isso. São instituições muito diferentes que servem de forma diferenciada a ciência e a educação no Brasil. E mais tarde, em 1969, se não me engano, foi criada a FIEP, também que tem um importante papel no apoio à ciência brasileira, no apoio à inovação do Brasil. Então, esse trinômio CNPq, CAPES, FINEP, tem tido uma atuação muito importante para o desenvolvimento da ciência brasileira e ao qual se agregaram depois as fundações de amparo à pesquisa, que também têm dado uma contribuição muito importante e de fato, ao longo dos anos, viram, eu vou mostrar agora o resultado dessa história. A Fiocruz, portanto, fundada há 120 anos atrás, ganhou presença mundial. Tem colaborações com vários países do mundo. Permite ao Brasil, né, estar presente internacionalmente através dessas colaborações da Fiocruz. Graças à fundação da Fiocruz e da consciência que a Fiocruz criou em relação às necessidades do sistema de saúde no Brasil, foi criado o Sistema Único de Saúde pelos constituintes de 1988, com a nobre missão de garantir que a saúde fosse um direito do Estado. Surgiu naquela época, e se alguém tinha dúvida sobre a importância do SUS no cenário nacional, acho que essa dúvida foi dissipada pela contribuição que o SUS deu ao enfrentamento da Covid-19. E deu essa contribuição apesar de ter sido depauperado ao longo dos últimos anos, com cortes orçamentários que deveriam ser revistos com urgência, pois o SUS teve um grande papel no atendimento, especialmente às populações mais fragilizadas, que não têm recursos para ganhar os estados. Mesma coisa para a Embrapa. Né? A Embrapa, fundada em 1972, por quê? Porque foram criados aqueles institutos lá atrás. Né? Ela está presente no mundo, especialmente essa faixa azul que representa a zona temperada. Né? A savana africana tem características muito parecidas com o cerrado brasileiro. E, por isso, a inteligência desenvolvida pela Embrapa tem tido uma grande serventia para a África e para outras regiões dessa faixa temperada. A Embrapa entra com treinamento, com assistência técnica, com consultoria, tem acordos bilaterais com 89 instituições em 56 países, acordos multilaterais com organizações internacionais, enfim. Ela garante para o país o que hoje em dia a gente chama de soft power, né? O poder suave, que vem através do conhecimento. E o mundo contemporâneo acaba sendo, frequentemente, muito mais importante que canhões, que tanques, que mísseis. Né? É o poder do conhecimento. Vocês veem, hoje em dia, como é que se trava esse grande enfrentamento, né? Uma guerra importante entre Estados Unidos e China em torno do 5G. Não é uma guerra com tanques, por enquanto, espero, né? Com mísseis. Né? É uma guerra do conhecimento. Né? Então, o Brasil não pode ficar distante desse campeonato de conhecimento entre nações. Nós temos que jogar na primeira divisão. E os cortes orçamentários que nós tivemos nos últimos anos não estão contribuindo para isso. É bom lembrar, quando se fala da Embrapa, que teve cientistas por trás disso. Né? E é bom falar de maneira concreta sobre quem são esses cientistas. Né? A Joana Dobereiner teve um grande papel na ciência da agricultura no Brasil. Ela descobriu um método de implantação de nitrogênio no solo usando bactérias que permite substituir, aqui no Brasil, a importação de adubos nitrogenados. Além do mais, essa técnica é bem menos poluente do que aquela produzida pela adubação do solo com nitrogênio. Então, é uma economia que, atualmente, de bilhões de dólares pela ausência de importações e um ganho também de bilhões de dólares pelo aumento da produtividade da soja, por exemplo, graças à tecnologia desenvolvida pela Joana Dobereiner. Ela conseguiu aumentar a produtividade da soja em pelo menos 4 vezes. Em algumas regiões do país vai a 7 vezes. Mesmo onde são produzidas pelo menos 4 vezes mais soja.
Ela foi bolsista do CNPq, o que mostra o empenho e a importância dessa instituição. Ela tinha um laboratóriozinho lá na Embrapa, do estado do Rio de Janeiro, e claro que a pergunta que a gente pode se fazer, né, é sobre a relação entre o que foi investido na Joana e no laboratório dela e o ganho para o Brasil. Talvez seja o que os matemáticos costumam chamar de epsilon, né, ou infinitesimalmente pequeno, né, uma razão realmente muito pequena entre o investimento e o ganho que veio daquele investimento. E assim foi o Vasário. Então, graças à ciência brasileira, hoje em dia temos empresas nacionais que são protagonistas internacionais. Pouca gente sabe. Outro dia eu fiz uma pegadinha, viu? Outro dia foi 1 ano, 2 anos atrás, para pessoas do Ministério da Economia. Eu perguntei para eles se eles sabiam qual era a empresa de compressores maior do mundo. Ninguém não sabiam, né? É a empresa de compressores, criada em Santa Catarina, através de uma forte colaboração com o Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi comprada, há cerca de 10 anos atrás, pela Whirlpool, que, no entanto, transferiu seu laboratório mundial de compressores para Santa Catarina, porque lá tinha os profissionais competentes. E vocês veem, pelos exemplos que eu dei até agora, que a formação de profissionais competentes tem sido uma política de Estado no Brasil, né? Consciente ou inconsciente, né? Às vezes, começou para resolver um problema local, como o problema do cafeiro em São Paulo, mas persistiu. E persistindo ao longo do tempo, permitiu que se fizesse esse slide, que eu acho maravilhoso, não porque eu o fiz, é pelo conteúdo dele, né? Temos a WEG, empresa de equipamento elétrico, também um grande protagonismo internacional. A Natura colabora com vários departamentos de universidades brasileiras. Tem seus insumos vindos da Amazônia, vou falar mais sobre isso daqui a pouco, e compete com a L'Oréal no cenário internacional. Isso significa agregar valor à balança comercial do Brasil. Isso traz riqueza para o Brasil, mas temos vários outros exemplos. Decifrar a epidemia de Zika, constatar a relação entre a Zika e a microencefalia. Brasil. Isso foi feito aqui no Brasil, né? E a Celina Turk descobriu esse processo. Apareceu na capa, apareceu na revista Time como uma das 100 pessoas mais importantes do ano. Então, isso foi possível por quê? Porque desde 1900 se desenvolvia essa área no Brasil, com o Instituto Oswaldo Cruz, com o Instituto Manguinhos, de novo, uma política consistente de formação de pessoal. O pré-sal não seria possível, né, sem a participação de departamentos de geociências, química, né, física, matemática, né, biologia, de várias universidades brasileiras. De fato, ele não teria sido dado se acreditassem nas profecias de pessoal de área de economia, que dizia que isso não seria viável, né, que isso seria um empreendimento absurdo, utópico para o país. Hoje em dia, o petróleo do pré-sal representa mais de 50% do petróleo extraído no Brasil. O Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo, emociona. Eu visitei lá, a convite da Marinha, e fiquei emocionado com o que vi. Separação de isótopos de urânio para emprego nas usinas nucleares brasileiras. É uma tecnologia que jamais poderia ter sido importada por razões de segurança nacional dos outros países. Tecnologia totalmente nacional, feita por engenheiros, cientistas nacionais, que está lá até hoje contribuindo para o Brasil. Vocês sabem que esses tubos aí de ultracentrífugas tem que ter um investimento, tem que ser muito resistentes, eles giram a alta velocidade, né? Foi proibido para a Marinha importar fibra de carbono, porque fibra de carbono também serve para mísseis. Fizeram uma fábrica de fibra de carbono lá no Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo. Então, realmente uma história fantástica que precisa ser contada e que mostra a resiliência da ciência brasileira, a força da ciência brasileira. O navio Vital de Oliveira é outro exemplo, né? Explora o mar, a gente chamou o mar de Amazônia Azul, né? Porque ele é um bioma que compete com outros biomas nacionais, compete no bom sentido, traz também insumos e uma biodiversidade fantástica que precisa ser explorada.
energia de biomassa, Gol do Brasil, né? Os programas do etanol, o programa de Estado, né? Bem sucedido, né? E que foi desenvolvido aqui, os carros flex, né? Com problemas agora pelo preço relativo entre o etanol e o petróleo. Mas, enfim, foi um exemplo para o mundo e continua ainda a ser perseguido porque a energia de biomassa continua a ser muito importante no Brasil. Aviões da Embraer não teria sido possível tampouco sem a fundação do ITA, antes, né, que formou o pessoal para lá. E o ProAntar garante a presença do Brasil na Amazônia. Sem pesquisa científica, um país qualquer que seja não pode estar na Amazônia, né? E, finalmente, não pode estar na Antártica, perdão. E, finalmente, a Amazônia, essa última figurinha aí na direita do quadro, e eu vou falar mais sobre ela daqui a pouquinho. Então, graças a esses investimentos, tivemos grandes infraestruturas construídas para a colaboração internacional, como o Laboratório Sirius, que atrai a atenção do mundo, porque ele está na fronteira da tecnologia internacional. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem uma colaboração internacional importantíssima, em particular a construção de satélites com a China, né? E que nos permite ver, quando deixam, né, a realidade do território nacional, a realidade do desmatamento da Amazônia, sobre o qual falaremos mais daqui a pouco. Também na Amazônia temos a Torre Ato, que é a maior torre de pesquisa do mundo, com 325 metros, e que monitora e estuda o clima na Amazônia. Tivemos um desenvolvimento científico que torna praticamente superficial diferenciar a ciência básica da aplicada. Isso é verdade cada vez mais no mundo, né? Tão rapidamente aparecem as aplicações do desenvolvimento da ciência básica. Então, temos hoje em dia, no Brasil, pesquisa do cérebro, feita com aparelhos de ressonância magnética nuclear de alta frequência. Já mencionei o Sirius, que não só tem uma parte aplicada, colaborando com várias indústrias nacionais, mas também tem ciência básica de alta qualidade na área de nanotecnologia, na área de nanociências, na área de estudo, por exemplo, de materiais sob alta pressão. Prêmio Nobel da Matemática, e que mostra como é que se deve fazer com uma instituição usando o modelo do INPA, né? Uma instituição de grande mérito científico, né, que perseguiu o mérito durante toda a sua existência e que faz matemática. O pessoal pergunta, uma matemática pura no Brasil? Pois bem, INPA, para o curso do INPA, economistas que viraram ministros. Mário Henrique Simonsen passou por lá, né? Vários economistas atualmente passaram por lá, porque eles querem aprender a boa matemática, né, para tentar entender a economia. Uma coisa não garante a outra. Eu acho que nós temos vários exemplos de que uma boa formação matemática não leva necessariamente ao bom economista. Precisa ter coisas, né? Outras coisas na área de ciências sociais, um entendimento melhor de como é que funciona a sociedade brasileira. Então, são vários exemplos do resultado daquela formação. E aí estão os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia em várias áreas, agrária, energia, exatas e naturais, humanas e sociais, que já falaram aqui há um ano atrás de que deviam ser desprestigiadas, recursos para elas deviam ser reduzidos. No entanto, num país como o Brasil, que tem uma das mais altas desigualdades do mundo, ciências humanas e sociais tem um papel fundamental. Temos que entender esse país. E, na verdade, nós defendemos que na formação de engenheiros, cientistas e nossas universidades, eles tenham cursos eletivos na área de ciências humanas e sociais. Como cientistas na área de ciências humanas e sociais deviam ter cursos eletivos na área de engenharia, deviam entrar no laboratório de biologia, entender o que está sendo feito lá. Então, quais são, dentro desse quadro, os desafios para o futuro? E aqui eu quero dar alguns elementos para nosso debate a seguir. Propostas de políticas públicas em várias áreas foram feitas pela Academia Brasileira de Ciências ao longo do tempo. Eu não vou detalhar isso, porque eu quero realmente dar tempo para o debate, já entrei atrasado aqui nessa reunião, mas todos esses documentos estão disponíveis no portal da ABC, certo? É sobre ensino, sobre a Amazônia, doenças negligenciáveis, etc., etc. Mais recentemente, fizemos esses 3 livros, vieram nessa diretoria, um sobre repensar a educação superior no Brasil, outro sobre desafios da educação técnico-científica no ensino médio, e um livro grande, um projeto de ciência para o Brasil, que envolveu o trabalho de cerca de 180 cientistas, metade deles da ABC, outra metade convidada, sobre vários temas relevantes para o país. É interessante também porque não é um livro disciplinar. Ele fala de temas
multidisciplinares. Ele fala, por exemplo, sobre ecossistemas, ele fala sobre o cérebro, ele fala também sobre ciência básica, né? Fala sobre nanociências. Enfim, é um livro também disponível para baixar, recomendo a todos aqui. É um livro agradável de ler, bem feito, bem diagramado, né? Foi revisto por uma jornalista científica para adaptar os termos de modo que uma população mais ampla pudesse entender. E temos também o livro azul da 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, que faz propostas de políticas públicas para o país. Essas propostas me lembram até uma história que saiu, deram origem, aliás, à Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia em 2016. Muitas dessas propostas do Livro Azul nós continuamos querendo. Isso me lembra a história do que ocorreu no Brasil, de um motorista de caminhão que tinha no para-choque traseiro uma frase que foi considerada indecorosa pelo prefeito da cidade onde ele vivia. Então o prefeito proibiu, né? Ele dizia que queria fazer certas coisas, eu não vou detalhar aqui. E o prefeito proibiu, então ele escreveu no para-choque traseiro, o chofer de caminhão escreveu, continuo querendo, né? Eu acho que isso se aplica àquelas propostas que foram traçadas pelo Livro Azul. Então, temos um desafio no Brasil de desenvolver não apenas ciência básica de alta qualidade, como também a ciência para os grandes desafios nacionais. E a Amazônia, que ocupa 59% do território nacional, representa um desses desafios. Ela está ameaçada de desmatamento. E o desmatamento não apenas causa mudanças climáticas, ele prejudica uma grande riqueza do Brasil. Eu já disse outro dia que desmatar a Amazônia é um crime de lesa pátria, porque acaba com uma riqueza sensacional que está na biodiversidade da Amazônia. Veja o exemplo do açaí. O cultivo do açaí, sua coleta e transformação em polpa, traz mais de $1 bilhão de retorno por ano para a região amazônica. São 250 mil toneladas de polpa produzidas por ano e 300 mil pessoas empregadas. Mais ainda, tem uma planta na Amazônia chamada Endopleura uxi, conhecida também como uxi amarelo. Ela dá um fruto, que é esse fruto que está mostrado aí, e do fruto e do caule da planta se extrai uma substância chamada bergenina. A fórmula química dela está ilustrada também nesse slide. A bergenina tem um poder anti-inflamatório grande, é também antioxidante. Ela é vendida no Brasil, purificada a mais que 95% pelo laboratório Merck, por R$ 1.200 o miligrama. Fui ver na internet o preço de 1 grama de ouro, cerca de R$ 350. Faça a divisão de um pelo outro. Vocês vão verificar que, pelo peso, a bergenina é 3.500 vezes mais cara que o mesmo peso de ouro. Vale mais que ouro. Como a bergenina, tem muitas outras plantas medicinais na Amazônia que são destruídas pelo desmatamento. Esse é um dos desafios da ciência brasileira que nós temos que enfrentar. Mas temos que enfrentar considerando essa montanha-russa que eu estou exibindo aí. Isso mostra o orçamento dos principais fundos de apoio à pesquisa científica e tecnológica no Brasil no período de 2000 a 2020, corrigidos pela inflação. Isso inclui a CAPES, o CNPq e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Essa queda brusca aí nos recursos da CAPES foi associada ao fim do programa Ciências Sem Fronteiras. Mas houve queda também nos outros recursos, para o CNPq e, sobretudo, para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que, em 2020, foi reduzido esse toquinho vermelho aí. São 600 milhões de reais para o FNDCT. Comparem o final desse gráfico, agora em 2020, com o que tínhamos em 2000. Praticamente retornamos ao orçamento do ano 2000, depois de 20 anos. Isso é a tragédia da ciência brasileira, apesar de tudo que ela já fez pelo país. Se nós olharmos especificamente para o FNDCT, esse é o cenário.
Essa faixa azul ao fundo representa o que foi arrecadado para o fundo. O fundo consegue seus recursos, em grande parte, através de impostos pagos por empresas que trabalham em setores específicos da economia nacional. Por exemplo, empresas de energia cobram imposto que deve ser usado por um específico, determinado pela lei do FNDCT. Deve ser usado para pesquisas na área de energia elétrica. Óleo e gás, mesma coisa. Recursos hídricos, a mesma coisa. E uma parte é recolhida para um fundo transversal que auxilia, por exemplo, a infraestrutura das instituições de ciência e tecnologia do país. Veja o que aconteceu com os recursos efetivamente gastos de 2010 a 2019. Em verde, é o que resultou para empréstimo para empresas, é crédito. As empresas têm que retornar depois com juros. Laranja claro são operações especiais, são subvenções a empresas, não é crédito, subvenção é importante, usado em outros países também para alavancar startups, pequenas e médias empresas. E laranja escuro, o que foi para pesquisa em instituições de ciência e tecnologia. Vejam a queda desses recursos ao longo dos anos, apesar da arrecadação. Nesse ano de 2020, tivemos 600 milhões liberados para uma arrecadação de 5,2 bilhões de reais para pesquisa e desenvolvimento. Estamos lutando, nesse momento, para liberar os recursos do FNDCT. É uma luta grande que envolve uma aliança entre a Academia de Ciências e a indústria. Esse foi um anúncio de página inteira, publicado recentemente na Folha de São Paulo, que fala Ciência, Tecnologia e Inovação, o momento do Brasil, empresas e academia em defesa da liberação total dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Após a aprovação desse anúncio, tivemos uma vitória, foi a aprovação do projeto de lei 135/2020 no Senado Nacional. Foi aprovado por 71 votos a favor e 1 contra, do Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro. Esse projeto está indo agora para a Câmara dos Deputados, estamos batalhando na Câmara para que ele seja aprovado também em regime de urgência, como saiu do Senado Federal. E depois haverá a etapa de passar pelo presidente sem veto, né? Estaremos também batalhando para que isso ocorra. Então, no pós-guerra, como eu mencionei antes, o apoio à ciência foi motivado pela Segunda Guerra Mundial e pela explosão da bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki, uma tragédia universal. Hoje, nós temos um outro evento, que é a Covid-19. E cabe a pergunta, né, se o pós-pandemia também vai envolver um apoio maior à ciência, que foi considerada fundamental nesse enfrentamento da Covid, que tem tido um papel fundamental? Será que a explosão dessa bomba, diferente da bomba nuclear, mas que atingiu toda a humanidade, vai levar à revisão dos conceitos de alguns dos nossos economistas, de que ciência e tecnologia é luxo, de que o mais importante numa política econômica é equilibrar numa tabela Excel os recursos angariados com as despesas, que iguala gastos correntes, investimento, coisa que é feita aqui no Brasil, mas não é feita em outros países. Então, essa é a questão que nós colocamos. E ficamos contentes também de que, em 2016, muito antes da pandemia, tivesse havido um anúncio também de página inteira, no New York Times e no Washington Post, de grandes lideranças de negócio nos Estados Unidos. E, nesse anúncio, elas dizem: investimento federal em pesquisa básica é um investimento na nossa prosperidade, na nossa segurança e no nosso bem-estar. É assinada por uma parte importante do PIB norte-americano, e eles, no final, falam, citam 2 frases, né, do John Kennedy e do Ronald Reagan. Eu vou ler aqui a do Ronald Reagan, para não tomar mais tempo, mas o Ronald Reagan, um presidente conservador dos Estados Unidos, dizia: a pesquisa básica acaba sendo
uma das coisas mais práticas que o governo faz. E por que o PIB norte-americano diz isso? Porque eles querem lidar com o desenvolvimento do produto, que tem bem menos risco. Para eles, é bom que a pesquisa básica e a pesquisa aplicada até seja desenvolvida nas instituições de pesquisa de ciência e tecnologia, nas universidades, nos institutos de pesquisa, de modo que eles possam ficar com essa área que tem menos risco, que é o desenvolvimento do produto. Então, no Brasil, esse gráfico mostra o desenvolvimento do valor agregado da indústria de transformação no PIB, em termos percentuais, entre 1965 e 2015. Se nós pegarmos o ano de 1983, nós estávamos lá com a curva azul escura, 35% de participação da indústria de transformação no PIB. Agora, em 2015, nós temos uma participação de 11,4% apenas. Daquele ano até hoje, foi a queda mais brusca realizada nesses países que estão aí. Claro que a recessão atingiu também esses países, mas a queda do Brasil foi muito mais brusca. Olhem a China crescendo. O avanço do PIB na China, o aumento do PIB, também cresceu nos últimos anos na China. Mas a China acaba de anunciar que vai investir no próximo ano, em pesquisa e desenvolvimento, mais 10% do que investiu nesse ano que estamos. Então, é com esse exemplo da China e com esse grito da ciência e também da inovação, estamos juntos agora, né, batalhando pela aprovação do PL 135/2020 e peço também o apoio de vocês. Vai entrar em pauta na Câmara. Estamos batalhando junto com o Rodrigo Maia para que entre em regime de urgência. Vocês estão perto aí de Brasília, né? Então, claro que nessa época não significa nada, todos estamos perto, né? Mas pela internet, contactando os seus parlamentares, os deputados aí de Goiás, isso é muito importante, dar força para que eles aprovem esse projeto em regime de urgência, né? Muito importante para a ciência, para a tecnologia, para a inovação, para a indústria brasileira, muito importante para o Brasil, né? E eu termino, então, aqui essa minha apresentação e vamos para o debate. Obrigado, professor Davidovich. Eu gostaria de pedir antes que todo mundo ligasse os microfones para que a gente aplaudisse aí a apresentação do professor Davidovich. Por favor, façam suas inscrições ali no chat. Antes, eu já tenho recebido aqui no WhatsApp algumas perguntas, viu, professor Davidovich? E eu vou passar, então, primeiro para o professor Laerte, para o pró-reitor de pesquisa, de pós-graduação, desculpa, da UFG. Professor Laerte, por favor. Obrigado, Andres. Parabéns, professor Davidovich, pela excelente palestra, né? Na verdade, eu começo dizendo, né, que é uma honra muito grande para todos nós aqui da UFG tê-lo aqui conosco, né, ainda que de forma virtual, mas eu estava lembrando, imagino que o senhor se lembre, que recentemente, em dezembro de 2019, o professor Davidovich nos deu a satisfação de estar aqui conosco presencialmente, né, e eu espero que a gente possa tê-lo, né, muitas outras vezes na universidade e que logo essa pandemia passe e a gente possa tê-lo aqui, né, presencialmente. Muito gosto. Eu particularmente passei um dia incrível, né, com você aqui na universidade, foi muito bom tê-lo realmente. Bom, professor Davidovich, como o senhor coloca, ainda que as bases institucionais e instrumentais da ciência brasileira sejam tardias, né, é muito emocionante a gente ver o salto que o Brasil deu a partir da década de 50, né, e isso tem a ver com o pós-guerra, como você mostra aí nesses slides finais, e o salto que o Brasil deu, em particular, nos últimos 50 anos. Né? Nós construímos uma ciência sólida, desenvolvimento tecnológico, e tudo que a gente construiu nesses últimos 50 anos não é trivial. E, ao mesmo tempo, né, que a gente se emociona ao olhar, né, o quanto que nós somos capazes, né? Quer dizer, havendo investimentos corretos, havendo prioridades acertadas, né, nós somos capazes de mostrar ganhos concretos para o país. Mas, ao mesmo tempo, né, me preocupa muito a falta de visão, ou até mesmo o excesso de uma visão distorcida que está desmantelando as nossas instituições, né?
eu fiquei muito feliz com o seu exemplo, né? Que quando você fala, a gente fala muito no país de Embrapa, por exemplo, a gente fala de Petrobras, mas a gente muitas vezes se esquece que por detrás da Embrapa houve a Exalc, houve Viçosa, né? Houve o Instituto Agronômico de Campinas. Por detrás da Petrobras, esse sucesso estrondoso, né? De fato, um sucesso mundial, nós tivemos escolas de engenharia, de geologia, melhor dizendo, de primeira grandeza, tivemos investimentos, enfim, tivemos a COP, né? Então, esse desmantelamento ele me preocupa muito, e claro que isso tem a ver agora com esse desmantelamento, ele se anuncia ainda mais grave para o próximo ano, com a PILOA, né? PILOA 2021, com aquela PEC, né? Que instituiu o teto de gastos. Me preocupa muito a falta de liderança, né? Falando agora mais especificamente da pandemia, eu tenho ficado muito assustado com a falta de liderança que nós temos, né? A começar ou a terminar pelo presidente da República, uma falta de liderança que seja capaz tanto de lidar com a crise sanitária muito grave, mas também com as oportunidades que toda crise traz, né? Eu adorei, na verdade, eu vi esse seu slide, né, que você compara o cogumelo atômico com o coronavírus. Eu adoro assistir às suas palestras, sempre tenho oportunidade, eu entro agora online, né, a gente assiste, e recentemente você fez uma fala também bastante instigante, quando da celebração dos 60 anos da CAPES, e aí você coloca faz essa brincadeira, né, com o cogumelo atômico, o coronavírus, e aquilo me instigou bastante, porque realmente nós vamos ter um pós-pandemia que vai trazer muitos desafios, vai ser um pós-pandemia doído, severo, né, no caso, crises econômicas, sofrimento, mas o pós-pandemia também vai trazer muitas oportunidades. E eu estou assustado, novamente, que nós não temos liderança para lidar com o pós-pandemia, seja no que tem de grave, o pós-pandemia, seja nas oportunidades. Quer dizer, aquele cogumelo, aquele slide que você coloca comparando o cogumelo com o coronavírus, aquilo ali me traz uma imagem otimista, por mais grave, por mais terrível que os dois símbolos signifiquem. Mas traz otimismo, né? Novamente, no pós-guerra, né, nós criamos o National Science Foundation, 1950. Nós criamos CNPq e CAPES, 51. Ou seja, parece que o mundo, né, se redescobriu, o mundo se reinventou, melhor dizendo, né? A pandemia, o que eu tenho percebido, eu não tenho ainda muita certeza se a pandemia está trazendo transformações ou acelerando processos. Mas o fato é que nós temos um pós-pandemia que vai mudar o mundo. Hoje mesmo, né, o professor Andres, que é o nosso coordenador de pós-graduação em física, eu estava conversando hoje com um coordenador e pensando, poxa, a pós-graduação vai mudar muito no pós-pandemia e nós temos que estar preparados. Então, tem oportunidades. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre essas oportunidades e, especificamente, eu queria ouvir um pouquinho o que você acha, né, desse teto de gastos. Eu sei que o equilíbrio fiscal é importante, mas parece que esse teto de gastos ele trouxe uma constrição orçamentária que está literalmente nos estrangulando, né? Eu fico assustado, né, quando eu vejo lá o MIT que vai investir $1 bilhão num centro de inteligência artificial. E aqui nós temos, né, essa chamada do MCTI para criar centros, né, como se fossem regionais de inteligência artificial, com um orçamento total. Você sabe que isso já no governo anterior, eu fui algumas vezes no Congresso também na aula, para a gente ia lá para defender a ciência, a tecnologia, o orçamento, né? E lá eu já tinha falado isso, que tem vários contrassensos nesse teto, e falava isso desde o momento que ele foi feito, né? Claro, o Brasil tem que ter equilíbrio fiscal, né? Mas tem várias questões que aparecem. Primeiro, fazer um teto desses como emenda constitucional, isso é uma jabuticaba brasileira. Tá certo? Os outros países não fizeram isso. É o próprio Congresso, é o Congresso amarrando suas próprias mãos, amarrando seu poder de decisão.
né, que deve flutuar de acordo com a situação do país, claro, né? Aliás, um grande exemplo foi durante essa pandemia. Romperam o teto, teve créditos adicionais. Impossível reagir nessa situação sem os créditos extras que foram colocados, né? Tem outra coisa, é a regra de ouro, né? O governo não pode fazer empréstimo para pagar salários, para pagar gastos correntes, né? Furou também o teto. Esse ano o Congresso autorizou romper a regra de ouro, né? Então, isso mostra realmente que fazer como emenda constitucional por 20 anos é uma alucinação, tá certo? É uma alucinação. E disse outras coisas também, né? Se essa emenda constitucional, se o teto de gastos fosse ruim para todo mundo, eu não acho que ele estaria existindo atualmente. Então, tem uma pergunta importante, né? Se não é ruim para todo mundo, para quem não é ruim, né? E se você olhar a situação econômica do país atualmente, você vê que tem um setor que se beneficia, quer dizer, que não está sendo prejudicado, digamos assim, né? Que é o setor financeiro. As pessoas falam dos bancos, não necessariamente, você tem todo o mercado financeiro, né? As pessoas que lidam com o mercado financeiro, né? Que sabem fazer isso. Não nós não temos essa formação, né? Elas se beneficiam, tá certo? Elas se beneficiam da garantia, né, embutida no teto de gastos, que a dívida será paga assim, continuamente, né? O governo tem outros recursos, eu não estou falando de calote da dívida, tem outros recursos, você emite novos títulos, né, com prazos diferenciados, você troca os títulos atuais por outros títulos. Tem economistas aqui no Brasil que estão pensando nisso, né? André Lara Rezende é um deles, tem outros também, né, que estão pensando em formas alternativas. Mas tem outros contrassensos, né? Você ter uma fórmula que corrige os gastos, os gastos eles embutem tudo, que também é um contrassenso, como eu já vou falar, né? Corrige os gastos pela inflação passada, sem considerar eventuais aumentos do PIB, também pensa assim, por absurdo. Digamos que o PIB, por alguma razão do Brasil, começa a aumentar. Exportações agrícolas, minerais, muda o preço internacional, né? O PIB começa a aumentar, né? Ainda assim, você não pode corrigir, você tem que manter os gastos só de acordo com a inflação, né? E se a inflação for zero, os gastos serão os mesmos do ano passado, o gasto total, né? O PIB aumentar, né? E, finalmente, o grande contrassenso é igualar investimento com gasto, né? Outros países não estão fazendo isso. Investimento alavanca o PIB. Eles estão lidando com uma fração que é assim: dívida dividido, numerador dívida, denominador PIB, né? Querem reduzir o tamanho dessa fração, né? Você tem dois mecanismos para fazer isso, pode até fazer simultaneamente, mas eles estão usando um só. Eles estão usando o corte da dívida, né? Você tem outro mecanismo que é aumentar o PIB. E você aumenta o PIB com investimento. Hoje em dia, é investimento baseado em ciência, tecnologia e inovação. É isso. Isso é o que todos sabem. Então, eu acho que esse teto de gastos vai ser revisto. Até porque eu não vejo como o governo vai funcionar no ano que vem com esse teto de gastos. A máquina pública está ameaçada de parar, de ser paralisada, né? A gente vê o que está acontecendo nas nossas universidades, mas em outras áreas também. Recebi essa notícia anteontem. Cortes severos da pesquisa da Embrapa. Isso é o quê? É matar a galinha dos ovos de ouro, dada a importância, né, da exportação de alimentos na balança comercial do Brasil. Eu até acho que é demais, que a gente devia ter mais valor agregado de outras áreas, né? O preço da soja é estabelecido na Bolsa de Chicago, ou na Bolsa de Londres, idem para minerais, né? Enquanto o preço de um celular, né, um celular aqui, né, é dado por fabricantes, né, e diferencia o preço para atingir vários setores da sociedade. Então, nós estamos atrasados nisso aí. O teto de gasto não está ajudando, né? E eu acho que a equipe econômica não tem uma formação nessa área. Eu brinco assim, que os nossos cursos de economia deviam ter cursos obrigatórios sobre a importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento econômico. E até, na minha sugestão, eu acrescento, né, convidar para palestra nesses cursos prêmios Nobel de Economia que estão por aí, né, e que ganharam o prêmio Nobel exatamente porque mostraram a importância das ideias no desenvolvimento econômico.
né? A importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento econômico. Então, por aí, né? O último deles foi o Romer, está lá em Nova York, Paul Romer, né? Que ganhou o prêmio Nobel por isso, né? Tem livros de discípulos deles traduzidos aqui no Brasil sobre desenvolvimento econômico, deviam ser livro-texto, né, em cursos de economia. Certo? Então, eles não consideram isso. Então, essa é uma questão, para mim, fundamental. Mudar a política econômica e mudar a política industrial do país, certo? De modo a incentivar startups. Tem encomendas de Estado, por exemplo, na área de biotecnologia, usando os insumos que tem aqui no Brasil, fundamental, né? Então, isso eu não vou me alongar mais para que outras pessoas possam perguntar. Mas, então, sobre a segunda parte da sua pergunta, a primeira parte, né? O que pode acontecer depois da pandemia? Razões para o otimismo? Então, eu costumo dizer que eu tenho esperança, né? Mas já disse isso antes, vocês talvez já tenham ouvido, não sei se já disse isso aqui na Universidade Federal de Goiás, quando visitei fisicamente, né? Mas esperança já foi dito por muita gente, inclusive Paulo Freire falou isso de maneira muito bonita, né? Esperança não está associada ao verbo esperar, não veio do verbo esperar. O verbo que está associado à palavra esperança é o verbo esperançar. Porque quem espera nunca alcança, né? Então, a esperança inclui a possibilidade de ação para você conseguir que se realize aquilo que você espera que aconteça, né? Então, a esperança é proativa, enquanto o esperar é passivo, né? Então, eu posso dizer que tenho esperança, sim, né? Eu tenho esperança no Brasil, né? É só ver as vantagens que são oferecidas pelo território nacional de graça para a gente, tanto em termos de biotecnologia, biodiversidade, né? O Brasil tem 20% da biodiversidade mundial, é incrível isso, né? E nos vários biomas, no mar, no cerrado, né? É de graça, né? Nas energias renováveis, né? Também, energia solar aqui de graça, né? Temos a biomassa também, fantástica, né? Então, temos recursos hídricos ainda abundantes, né? Que temos que proteger da poluição. Enfim, temos várias vantagens que precisam ser utilizadas. Então, isso só pode me dar esperança de que algum dia isso vai explodir no bom sentido, né? O Brasil tem tudo para explodir no mundo, se certos políticos não atrapalhassem, né? Políticos de dentro do Brasil e, devo dizer, de fora do Brasil também. É claro, imagina uma nova potência regional emergindo aqui, nas Américas, né? Complicado isso, né? Então, mas eu acho que nós temos que ter esperança, sim, e esperança nesse sentido, de lutar para que essas coisas ocorram, né? De fato, é esse espírito que me faz abrir mão de tempo que eu gostaria de ter, né? Para empenhar na minha paixão, e minha paixão é a paixão do Lucas, é a paixão da ciência, é a paixão, né? É a razão de estar na universidade, né? Abrir mão de tempo que eu gostaria de dedicar mais a essa paixão para essa luta. Eu devo dizer que quando entrei na presidência da Academia Brasileira de Ciência, eu não imaginava que ia ter que enfrentar isso, né? Cortes orçamentários, anti-ciência, né? Enfim, ter que explicar para as pessoas que a Terra não é plana, é redonda, né? E que medicamento deve ser prescrito por médicos, né? Não por políticos sem formação em medicina, né? Coisas básicas, assim, né? Que os dados do INPE são abertos e internacionais. Não tem como censurar, porque são também dados da NASA. E esses dados mostram um crescente desmatamento da Amazônia, né? Que é ruim por 3 razões. Já disse uma, né? Biodiversidade. Outra, clima. Terceira, os vírus, né? Já o Pedro Vasconcelos, lá do Pará, já identificou 500 espécies de vírus na Amazônia. Talvez algumas dezenas ataquem o ser humano. Estão lá na floresta, né? Desmata. Esses vírus vêm para a civilização urbana através dos animais silvestres, ou através, veja só a ironia, do pessoal que tira madeira lá da Amazônia, né? Que podem contrair esses vírus, né? Pode ser o início de uma nova pandemia, né? Aqui no Brasil. Então, são tão grandes os problemas, ao mesmo tempo, são tão grandes os desafios, as possibilidades, as potencialidades do país, que eu só posso ter esperança, né? Mas essa esperança proativa, Laerte, né? Da gente batalhar por isso, que a gente acha que tem que ser feito. Obrigado, professor Laerte, pela pergunta.
Estou recebendo um bocado de pergunta aqui no WhatsApp, mas fique à vontade para colocar no chat também. Professor Lucas tem uma pergunta para o professor Davidovich. Professor Lucas? Obrigado, André. Obrigado, Luiz. Excelente palestra, como sempre, né? Luiz, minha pergunta, acho que não sei, são duas, na verdade. Uma delas eu nem sei se enquadra aqui. É que ontem nós tivemos uma reunião no Conselho Diretor, do Conselho da Pós-Graduação, e uma das coisas que a gente discutiu foi a aplicação ou não para o novo edital do CNPq de distribuição de bolsas de doutorado e mestrado. Eu não sei se você conhece esse edital, né, porque você não está aplicando mais para isso aí, né? Mas se você conhece, eu gostaria de saber a sua opinião opinião geral sobre esse edital. Se ele é bom, o que você acha que ele pode trazer para a gente? Olha, eu não vi os detalhes desse edital, Lucas. Eu sei de uma discussão que corre lá no CNPq, mas não sei se ela está refletida nesse edital. Tem uma reflexão também que, de fato, tem algumas questões que vêm não precisamente do CNPq, mas já do Ministério de Ciência e Tecnologia, já de algum tempo atrás, e nós reagimos a isso. Quando eu digo nós, é a ABC e a SBPC, principalmente, outras instituições também se juntaram a nós. Então, tem duas questões aí, uma que eu acho boa e a outra que eu não acho boa. Enfim, vamos lá. Primeiro, a boa. O CNPq está associando bolsas a projetos de pesquisa, certo? Não sei se é o caso desse edital, né? Mas isso já é uma discussão que vem de algum tempo. E eu acho isso bom, no seguinte sentido. Tem várias vantagens nisso aí. Primeira, é que ajuda a diferenciar o CNPq da CAPES. De fato, o CNPq já fazia isso antes. Ele começou a dar bolsas independentes de projetos de pesquisa no momento em que a CAPES ficou sem bolsa, para compensar a ausência de bolsas da CAPES, né? Mas essa era a tradição do CNPq. E é boa, porque reforça a diferença entre CNPq e CAPES e elimina ameaças que estavam sendo feitas até bem recentemente, continuam por aí, né? De absorver o CNPq na CAPES, né? Então, são coisas muito distintas. Então, acho bom frisar que as bolsas do CNPq são bolsas para pesquisa, não é? É diferente de uma bolsa para pós-graduação, que envolve também o ensino na pós-graduação, né? Além da pesquisa, tá certo? Mas, então, esse é um fator importante. É importante nesse momento, porque nós estamos nessa luta para a liberação dos recursos do FNDCT, né? Espero que saia. De novo, esperança, baseada na ação, né? Vai agora para a Câmara dos Deputados. Vocês vão ajudar, contactando os parlamentares aí de Goiás, tá certo? Bom, então, saindo esses recursos, eles não podem ser usados, em princípio, para bolsas, mas podem ser usados para essas bolsas do CNPq, porque elas estão associadas a projetos de pesquisa. Entendeu? Então, sim, acho sim. isso... Agora entendi. Então, essa é uma estratégia importante nesse momento, tá certo? Nesse momento. Bom, agora, o que eu não gosto lá? Eu não gosto daquele elenco de prioridades que foram feitos lá na página do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Primeiro, porque eu acho que o elenco de prioridades já foi colocado pela ENCT, que é a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, aprovada pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, tudo bem. Algumas das prioridades que o Ministério colocou lá estão na ENCT, e cabe ao governo fixar prioridades. Mas quando apareceu aquilo, nós dissemos, escuta, espera aí, tudo bem, pode ter prioridades, mas tem que continuar com o apoio à pesquisa básica, porque isso aí vão ser as prioridades do amanhã. O Brasil não pode só olhar o presente, tá certo? Ou o futuro que vem logo após, né? Temos que apontar para o futuro, para a inovação disruptiva, né? Aí eles corrigiram. Aí falamos também das ciências humanas sociais. Espera aí, tem que apoiar isso também. Importante para o Brasil ter um pensamento estruturado sobre o futuro da sociedade brasileira. Então, eles mudaram e colocaram na página do MCTI também, olha, serão também considerados importantes a pesquisa básica, abrangendo a área de ciências humanas sociais, desde que, né, associadas às áreas acima. Então, aí nós dissemos, olha, não satisfez. Então, houve uma... Eu ainda não estou satisfeito com o que existe agora, de qualquer forma, colocaram um peso agora, estão dando bolsas também para a área de ciências sociais, né? Pesando a qualidade do projeto e pesando também a aderência às áreas estratégicas, mas que não é eliminatória essa aderência, né? Entra no cômputo geral, tá certo? Quer dizer, por que eu digo que ainda não estou satisfeito? Porque tem que tomar cuidado, mas quer dizer, eu acho que isso já responde a parte das nossas inquietações, né? Mas tem que só... Quer dizer,
eu acho o seguinte, filosofia, por exemplo, é muito importante para o país. Não precisa aderir àquelas áreas. Nós temos que ter bons profissionais na área de filosofia para pensar o país, para ensinar, aliás, o raciocínio filosófico, que é lógico, né, para os nossos estudantes. É muito importante isso. Né? Então, é isso que não está dimensionado, eu acho. Mas a questão de associar a bolsa a projetos de pesquisa, neste momento, eu acho importante por essas duas razões. Diferencia da CAPES e também permite que recursos do FNDCT sejam usados para bolsas do CNPq. Coisa que tem gente no governo que vai dizer que não é, não. Mas nós vamos dizer que é assim. Tá certo? E vai ser assim, porque já foi feito no passado. E a minha segunda pergunta é mais geral, só uma opinião. Pelo que eu percebo, assim, o que a pandemia do coronavírus mostrou para a gente é que a sociedade, ela agir individualmente, a coisa vai degringolar. Ou seja, a gente precisa agir de maneira cooperativa para poder nos salvar. E a minha pergunta para você é como você vê isso no Brasil e no mundo? Se isso realmente está acontecendo e se você espera que isso aconteça de maneira mais acentuada, que a humanidade comece a se enxergar como uma coisa só. Muito bom, muito bom. Muito bom, Lucas. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você aí pelas perguntas, também pelo que você tem feito aí pela ciência brasileira. Bom, então, sim, eu acho que nós temos exemplos durante essa pandemia do que você está falando. E a ABC participa de organismos internacionais. Né? Nós participamos do organismo chamado Inter-Academy Partnership, que reúne todas as academias de ciência do mundo. Né? Eu estou no comitê de política do IAP, e o atual presidente, um dos co-chairs é da Alemanha, o outro é da Índia. Né? Tem organizações regionais ligadas ao IAP, uma delas é das Américas, e a nossa colega Helena Nader, que é vice-presidente da ABC, é co-chair da Organização de Academias de Ciências das Américas. Eu sou também... Olha, a minha mulher, que é psicanalista, já quer me internar no hospital psiquiátrico. Ela disse que se eu aceitar mais uma coisa, ela me interna. Vai me considerar como debilitado, enfim. Né? Então, eu sou também secretário-geral da Academia Mundial de Ciências, a TUAS, né? Que também envolve cientistas de todo o mundo. Né? Então, o que eu tenho visto aí internacionalmente? Bom, primeiro, mesmo antes da pandemia, algo que me entusiasma muito, que compensa, digamos, o trabalho empregado nessas organizações, e que é ver a ciência, os cientistas, passando através de fronteiras políticas entre países. Né? Países podem estar em disputas territoriais, né, em guerra, mas os cientistas se encontram nessas instituições, colaboram, conversam sobre ciência, né? E conversam isso sobre política científica, né, para o mundo. Né? E certamente essas instituições, IAP, TUAS, têm como mote os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, afirmados pela ONU, a chamada Agenda 2030. Nós tínhamos no Brasil, ainda também no governo Michel Temer, uma comissão dentro do Palácio do Planalto, que era a Comissão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós estávamos nessa comissão, a ABC estava lá, representando a comunidade científica. Essa comissão, infelizmente, foi desmanchada, não existe mais no início desse governo, tá certo? Mas lá nós fazíamos, e é interessante porque essa comissão tinha o dever de se comunicar com a ONU, com a comunidade internacional, para mostrar os progressos feitos pelo Brasil nessa área. E agora não tem mais relatório, tá certo? O Brasil não apresenta mais relatórios para a ONU, né? Porque não tem comissão. Né? Então, o que eu vi nessa interação internacional é uma grande preocupação com o que você disse agora, Lucas, né? Em particular nesse período de pandemia. Nós temos um movimento internacional que começou em grande parte aqui no Brasil, mas com participação também de outros países da América Latina, e um dos líderes é o Paulo Bus, da Fiocruz. A Academia Brasileira de Ciências também participou desde o início. De fato, nós fizemos a conexão desse movimento com o IAP internacional, e o co-chair do IAP, o Vogel, lá da Alemanha, ele está participando ativamente dessa comissão. Nós também, eu não participo tão assiduamente, porque, de fato, a situação aqui no país está complicada, exige muito tempo, mas sou chamado frequentemente para as reuniões deles. Vamos ter uma reunião amanhã, pedi a Helena Nader para me substituir nessa reunião, ela vai fazer isso. Né? Então, o que é esse movimento? Se chama Equity in Health, tá certo? Equidade na saúde. Então, a preocupação
é como é que os medicamentos contra a Covid-19 que sejam desenvolvidos, as vacinas que sejam desenvolvidas, vão atingir as áreas mais remotas desse planeta, em particular as populações mais fragilizadas. Porque aqui no Brasil, quem morre mais são as pessoas das comunidades, são os índios, né? E mesmo em cor da pele isso afeta, são os negros que estão morrendo mais aqui no Brasil, né? Então, é muito importante essa questão de equidade na ciência, né? Considerar, de fato, né, a civilização humana como um único organismo, um organismo vivo que apareceu aqui na Terra, se desenvolveu diferentemente dos outros, né? E que poderá morrer esse organismo. Isso não é uma ameaça ao planeta, porque o planeta existiu antes desse organismo e vai existir depois, né? Então, esse organismo que se ameaça a si próprio, né, ao violar certos elementos que estão bem descritos nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Esse é o conceito chamado de saúde única, One Health, né, que fala que a saúde tem que ser a saúde desse organismo, né, do planeta, né, e dos animais. É tudo junto. É tudo junto, né? E a saúde dos animais entra terrivelmente nessa questão da China, né? Que foi realmente o animal silvestre que começou a propagar essa pandemia. Então, é tudo junto, é uma coisa só, né? E essa civilização humana teve desenvolvimentos conceituais, né? Que a gente chama assim de desenvolvimentos conceituais, e outros animais a gente não chama assim, né? Mas eles têm também o conceito de coletividade. As formigas têm, as abelhas têm, né? Os animais na floresta, os leões têm, eles têm uma organização social deles, né? E nós temos conceitos mais apurados, né? Por exemplo, né, um conceito foi construído para garantir a sobrevivência desse organismo único, que é a civilização humana, é o conceito de solidariedade, né? Então, a questão esse conceito vai sobreviver? Eu acho que a pandemia reforça esse conceito, apesar desses elementos desse organismo que se distanciam desse conceito, né? E que todo organismo tem isso, né? Tem células vivas, tem aquelas que estão morrendo, tem células que atacam o organismo, né? Então, faz parte desse organismo também esses seres que muitas vezes têm posições proeminentes em alguns países, né? E que atacam até o conceito de solidariedade, né? Até isso eles atacam, mas ele é fundamental para a existência desse organismo. Então, nesse sentido, eu vejo assim que tem essas figuras que aparecem, né? Os terraplanistas, né? Mas eu vejo que, na maior parte, não é assim. Não é assim, né? Então, a pandemia está levando, por exemplo, a importância do uso da máscara, não para se proteger, mas para proteger os outros. Isso é uma noção fantástica. O conceito de vacina está intrínseco nisso, já nas crianças, já existe no Brasil, né? Aquela guerra lá do Oswaldo Cruz, a guerra da vacina, né, foi em função disso. Você se vacina não é tanto para se proteger, protege também, mas é para proteger os outros. A vacinação é uma ação coletiva, senão não funciona. Então, são conceitos que aparecem nessas pandemias e que eu acho que reforçam a ideia da solidariedade, né? Isso é reforçado. O que vai acontecer depois eu não sei, porque aí entram outros instintos humanos, né, que muitas vezes prejudicam a própria civilização. Não sei, mas eu acho que esses conceitos grandes, né, da civilização humana são reforçados aqui, o humanismo é reforçado, né, nessa pandemia, né? E a percepção também disso que nós temos no Brasil, tem na humanidade, está presente nessas organizações internacionais que se preocupam com isso, né? A desigualdade, né? Desigualdade entre países, né? Veja o que está acontecendo na África, veja o que acontece em regiões da idade, perceber esses conceitos funcionais, né? São conceitos que garantem a sobrevivência da civilização humana. Falei demais, mas foi você que tem a culpa, Lucas, você que motivou. Isso aí. Eu não vou me delongar mais, não. Muito obrigado, Luiz. Deve ter muita gente querendo falar alguma coisa. Muito obrigado. Obrigado, professor Lucas. Passar a palavra para a professora Eliana. Professora Eliana? Sim, está me ouvindo? Estamos. Tá, ok. Bom, Luiz, reforçando aí os parabéns e os agradecimentos pela sua fala, eu acho que é sempre um privilégio poder ter uma reunião do panorama da
da nossa vida científica, do planeta, do nosso país, principalmente, a partir de uma pessoa com uma vivência como aquela que você tem. E nos trouxe exemplos que reúnem as respostas que a nossa atividade dentro da ciência e tecnologia trazem para a vida cotidiana nos mais variados setores do país. Você mostrava aí o livro azul, e eu fiquei me lembrando lá em 2004, eu participei do grupo que ajudou a redigir o livro verde. Naquela época eu era presidente do FOPROP. Olha só. Pois é. E só que depois disso, nunca mais atuei em atividades de gestão, de ciência, tecnologia. Voltei para o laboratório, me dediquei integralmente à atividade, aquela que a gente se qualifica para, né? E aí já se vão seus 30 anos. E eu queria ouvir de você exatamente a sua opinião nesse sentido. Eu acho que essa geração de cientistas, pesquisadores com 30, 40 anos de vida acadêmica está ficando cada vez mais minguada numericamente. Vários estão já muito cansados, pendurando a chuteira, cansados de tentar ser competitivo no mundo científico, cada vez mais competitivo, mais rápido, muito dinâmico. Acho que a situação da pandemia nos mostrou que aquilo que a gente planeja hoje, alguém com melhores condições de colocar a mão no insumo para o seu laboratório já fez a nossa ideia e amanhã está publicado. Então, nós não temos condição de garantir essa competitividade diante de tudo isso que nós temos que lutar cotidianamente com as barreiras de aquisição de insumos, de contratação de serviços, e assim por diante. Daqui 10 anos, onde estarão, quem serão as pessoas que hoje ainda não despertaram? E essas lideranças não se formam do dia para a noite. E, infelizmente, nós estamos numa crise de liderança, o Laerte abordou isso, né? Não apenas do ponto de vista governamental, político, puramente da política, mas acadêmico também. Então, acho que eu não estou conseguindo ver assim, um futuro muito claro sobre esse aspecto. Não sei se a sua visão é um pouco mais otimista do que a minha, né? O que a gente pode fazer para garantir um futuro com lideranças brilhantes, não só do ponto de vista científico, acadêmico, mas que essas pessoas ganhem voz e consigam fazer valer aquilo que é realmente importante para o país. Tá ótimo, Eliana. Obrigado pela pergunta, importante pergunta. Você sabe que lá na França, logo depois da quarta Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu coordenei, né, foi em 2010, né? Eu fui convidado para ir na França para explicar como é que foi essa conferência. Os franceses estavam, mal sabiam eles do que vinha depois, não? Mas eles estavam assim, admirados dessa proposta de conferências nacionais, que veio de antes, né? E querendo fazer isso lá na França também, então eu expliquei para eles e me levaram para conversar justamente com uma pessoa importante do Tribunal de Contas, lá da França, né? E foi muito interessante a visita. E ele estava me explicando, e ele me explicou como é que eles procediam em relação a projetos, a questões ligadas à ciência. Eles chamam os cientistas lá para dar palestras para eles. Por conta, né? Tribunal de Contas, chama os cientistas para entender, né, o que está sendo feito. Então, em termos claros, vai ter uma explicação para cientistas, explicação para eles, né? Então, eu acho que tinha que ser isso aqui também, né? Porque eu acho que esses auditores frequentemente não entendem, eles veem muito o meio, mas não veem o fim, né? Então, acho que isso teria que ser feito aqui também. Mas, enfim, já tem exemplos no exterior. Naquela época, eu me lembro que eu propus uma cooperação entre eles e o Tribunal de Contas aqui do Brasil, mas não foi adiante. Então, olha, eu tive esses 2 dias, 7 de setembro e 8 de setembro, né? 7 de setembro de 1920 foi a data de fundação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o centenário foi comemorado segunda e terça-feira, né? E foi espetacular a organização. E o que eu achei espetacular, Eliana, é que eu vi uma outra geração organizando
aquele centenário. E uma geração que está muito firme. Está na reitoria do UFRJ, né? Quando eu falo outra geração, nós devidos termos outra geração em relação à minha. E, bom, eu já não sou tão jovem assim, né? Mas eles iam estar, o quê? Alguns na faixa de 50 anos de idade, por aí, tá certo? Então, é nesse sentido, né? Participantes da reitoria, numa fundação que tem lá, que promove uma espécie de centro de altos estudos, né, da UFRJ, são jovens que estão fazendo isso. Tem também o pessoal mais idoso, mas tem os jovens lá participando ativamente, né? E foram os jovens que fizeram essa cerimônia. E foi uma cerimônia espetacular. Então, e a participação deles não foi só em organizar essa cerimônia. Eles também pegaram, já uns 3 anos atrás, ou 4 anos, eles conseguiram ganhar eleições para a Associação de Docentes da UFRJ, né? E estão fazendo um belo trabalho lá, né? Um belo trabalho já, né? E são pessoas que podem estar na Associação de Docentes um ano, depois passam para a reitoria, né? E são pessoas que trabalham na ciência, né? Trabalham na pesquisa, né? E estão lá muito ativas. Então, isso me dá também esperança de que temos uma nova geração vindo aí, né? Na Academia Brasileira de Ciências, fica mais difícil, realmente. Em geral, a pessoa entra lá já numa idade mais avançada, embora tenhamos também agora a categoria dos meus afiliados. Isso foi uma invenção do meu antecessor na presidência, Jacob Palles, né? E são pesquisadores até 40 anos de idade, que são escolhidos regionalmente por cada vice-presidência regional e que entram na academia antes dos 40 anos de idade, ficam lá durante 5 anos. Então, é uma maneira também de formar novas lideranças, né? Porque eles estão convidados para participar dos webinários da academia, menos ainda do que eu gostaria, mas vamos aumentar isso, né? E de vez em quando tem... Nos últimos 12 meses aqui no Café Consciência, tem um grupo de jovens sempre interessado, tem sempre as pessoas que perguntam, então isso dá um pouquinho mais de gás, né? A gente percebe que vão aparecendo pessoas, mas é bom saber do seu otimismo aí também, porque eu nem sempre vou, estou vendo as coisas muito azuis assim, mas muito obrigado, né? Obrigado pela sua fala e tem uma frase, Eliana, do Caetano Veloso, que ele disse agora numa entrevista que deu ao jornal É o País, agora, foi há 2 dias atrás, e a frase, abri até agora para reproduzir exatamente como ele falou. A frase dele é o seguinte: minhas expectativas sobre o Brasil não são tanto a esperança, são mais a responsabilidade. Olha que bonito. Perfeito. Não é? Perfeito. Muito então bom. É isso. Valeu. Obrigada. Obrigado, professora Eliana. Ela é da Faculdade de Farmácia e colabora com alguns professores aqui do Instituto de Física. Professor Davidovich, a gente sabe que o senhor é cheio de compromisso. Eu não sei como é que está seu tempo. Eu gostaria de avisar que nós gostamos de fazer pergunta demais, interagimos muito. Vamos fundo. Eu felizmente, ia na agenda. Então, hoje é mais tempo do que teria amanhã. Tá bom, então. Não, e olha, eu acho, nessa pandemia, eu acho que isso acontece comigo, acontece com todos vocês, né? O que são 5 meses, 6 meses, pô. É muito tempo. Então, é um prazer realmente poder dialogar com outras pessoas, com vocês, entendeu? Então, tudo bem. Isso alivia um pouco essa sensação de isolamento, né? Que vem da pandemia, né? Vamos lá. Que ótimo. Professor Salviano. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Muito obrigado pela palestra, excelente. Professor, eu queria que o senhor comentasse alguns aspectos da produção nacional. O senhor trouxe algumas informações bem interessantes para nós, né? Mas agora eu queria voltar um pouquinho para a tecnologia, ou seja, talvez eu não consiga ver isso, né? Que é a produção. A professora Eliana reclamou um pouco dos insumos para os laboratórios, né? Mas nós temos outro aspecto, que é a produção de software, por exemplo, a ciências de computação, e que eu não tenho visto, assim, não consigo localizar ela nacionalmente, como é que está essa produção. Se eu pudesse comentar alguma coisa, será que nós precisamos de grandes centros de produção? Porque hoje, empresas com valores astronômicos no mercado internacional é o Google, né, Facebook, WhatsApp, né? Então, o que nós estamos trabalhando aqui hoje, né? Então, são empresas cujo valor agregado é um conhecimento que colocaram dessa forma, né? E aliado a isso, né, e vou entrar um pouquinho na área do senhor, que é
a próxima etapa, que é a computação quântica. Tanto a produção, quer dizer, a produção de computador quântico, que acho difícil do ponto de vista nacional, vai competir com a China, Estados Unidos, né, e outros países na produção de computadores quânticos, mas tem a produção do software também, ou seja, trabalhar com computação quântica do ponto de vista de produção. Será que, assim como nós tivemos o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, um grande centro, né, o que eu sinto é uma falta de um empreendedorismo no sentido de produção nacional de software, de um mercado nesse sentido, né? O que o senhor conhece a respeito do assunto? O que o senhor pode falar para nós do presente e do futuro, olhando para a perspectiva quântica também, do computador, da computação quântica, tanto do ponto de vista da produção do hardware, quanto de software também, porque são um mercado para o futuro e que você deve olhar a longo prazo, sim, porque vai fazer uma diferença tremenda. Se o senhor pudesse comentar alguma coisa para nós, é isso? Pois não, Silviano. Então, Silviano, eu não tenho dados precisos sobre isso, mas você tem razão. Acho que nós poderíamos fazer muito mais em software. Mas há muitos exemplos de sucesso aqui no Brasil, né? Então, e que muitas vezes acabam sendo comprados por grandes empresas. Vou dar exemplo. Na UFMG, eles têm desenvolveram softwares de busca muito eficientes, né? E eles já têm uma experiência de criar startups. O que tem ocorrido é que essas startups são muitas vezes compradas, em particular pela Google. Tá certo? Que compra, mas é iniciativa deles lá, faz o software, a Google gosta do software e compra. E continua a desenvolver, usa aquele software em conexão com outros softwares que eles desenvolveram. Tem uma empresa aqui no Brasil, não me lembro do nome, mas que está ficando famosa mundialmente por softwares de jogos. Tá certo? Eles fazem, e são assim, tem uma presença internacional. Então isso mostra o seguinte: dá para fazer no Brasil e dá para ter protagonismo internacional, tá certo? Então a pergunta é, e aí? Mas então o que falta, né? Por que eles têm Google e nós não temos, né? Então tem que ver a história lá, como é que foi, né? Por exemplo, tem uma empresa lá chamada Oracle, isso tem a ver com software também. A Oracle faz empresa de banco de dados, né? A Oracle começou praticamente com uma encomenda da CIA, que precisava de um banco de dados confiável, né? E que certamente não ia comprar no mercado, assim, vamos ver o que existe, nem em outros países, né? Por razões óbvias, tá certo? De segurança, né? Então eles encomendaram para esqueci o nome dele agora, mas é o CEO, né, da Oracle, que acabou ficando uma das pessoas mais ricas é o Larry Ellison, né? Ficou uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos, né? Então, você vê aí o papel da encomenda de Estado, né, para software, e lá tem isso, né? Como tem também encomenda de Estado que alavancou a área de aviação. Então, informática e aviação nos Estados Unidos se desenvolveram muito com essas encomendas de Estado, certo? Bom, mas não é só isso. Claro que tem os capitais de risco na Califórnia, tudo isso que vem da riqueza do Estado, certo? Então, acho que nós podíamos fazer muito mais, sim. Tem, em alguns centros, também tem desenvolvimento de software para questões mais específicas, né? Mas isso tem, por exemplo, para tecnologias assistivas. Isso no Centro Renato Archer, por exemplo, lá em São Paulo, no Instituto Nacional de Tecnologia também. E aí é software mais para desenvolver peças, por exemplo, para impressoras 3D, mas é uma aplicação que é mais simples de software. Com relação à computação quântica, dá para fazer aqui. De fato, a Petrobras até andou financiando grupos que se propõem a fazer software de computação quântica para computadores quânticos, tá certo? Então, dá para fazer. Certamente, a proximidade com uma empresa como Google, ou IBM, ou então uma das empresas da China, né, que eles também estão nisso, né, e outras, né, ajuda a fazer o software, porque você fica mais consciente da arquitetura do computador, tá certo? Então, isso pode ajudar a fazer o software, a proximidade com o grupo que faz o hardware, tá certo? Mas isso pode se arranjar com estágios, enfim, isso é possível. Temos exemplos aqui, tem um ex-aluno, o Lucas deve conhecer, o Lucas conhece, o Henrique Solano, né? Que foi aluno lá do nosso grupo, lá na PUC do Rio de Janeiro, né? Aluno do Nissim Zaguri, lá do nosso grupo.
e ele conseguiu, depois foi para o Instituto Max Planck em Garching, depois conseguiu uma posição boa, lá, criou um grupo na Espanha, e agora está na China, né? E ele colabora frequentemente com o grupo da Google, que fez o computador quântico, esse que apareceu agora com destaque. Luiz, né? Luiz, desculpa te interromper, Pois ele acabou de virar CEO, de uma empresa da Alemanha. CEO, isso. Isso para mesmo. fazer o objetivo deles é fazer um computador quântico. É isso mesmo. Então, ele agora é CEO de uma empresa da Alemanha. Quer dizer, porque poderia ter sido CEO numa empresa no Brasil, né, se tivéssemos aqui uma economia diferente, né? Então, e foi formado pelo Brasil. Foi formado pelo Brasil. Então, você tem razão, Salviano. Primeiro, perguntar por que não tem mais, tá certo? E eu acho que podia ter muito mais, eu acho que não tem mais, por uma falta de investimento no setor, não requer tanto investimento assim. Né? Não requer tanto investimento. Pode recorrer, pode requerer bons computadores, mas nós temos isso aqui no Brasil, já temos bons computadores. Então, é questão de investimento e motivação. Motivação pode vir por colaborações internacionais ou por encomendas de Estado. É isso. Não, mas precisa ter uma política sobre isso. Eu acho que a política de software no Brasil tem muito mais que se desenvolver, né, para alavancar esse setor. Certamente, concordo contigo. Acho que é um setor que, do ponto de vista, como o senhor disse, de investimento, é pouco investimento que você tem e a possibilidade de retorno é muito alta em termos da produção que você pode ter, e acho que nós não temos assim a valorização, não sei se é o próprio mercado nacional, um dos mecanismos que eu vejo que ajudaria bastante nisso é o chamado software livre, né? Sair um pouco dessas empresas tradicionais. Às vezes tem documentos já bem antigos da ABC, a gente vê as suas palestras e tal, mas a gente não percebia, os jovens entrando, não percebia essa ação da ABC. E mais recentemente, nos últimos anos, 5, 7 anos, a gente tem observado isso, e a gente sabe, eu que estou começando a participar dessa questão como coordenador, estou aqui terminando aí meu mandato pelo 4º ano, sei que é um sacrifício enorme, imagina aqui para coordenação, imagino esse papel que vocês desempenham. Então, fica aí nosso elogio aí para vocês estarem se sacrificando pela ciência brasileira, para algo que é muito difícil, porque você tem que deixar de pensar no indivíduo, né, na pesquisa individual, e pensar no coletivo. Então, obrigado por você e a equipe estarem se sacrificando. A gente consegue ver pelos webinars da ABC que a agressividade está excelente, está começando a aparecer em tudo quanto é local, e eu acho que é uma das maneiras que a gente tem para fazer, é a oportunidade que surgiu agora. Você vê, esse ano, nós não tínhamos o Café com Ciência Live, nós adotamos em junho e a gente percebe que a gente consegue expandir muito mais, com muito mais opções agora. Então, obrigado aí por estar enfrentando esse desafio. Obrigado por seus comentários, Anderson. Muito obrigado. E você sabe que sobre os webinários, desculpe interromper agora, mas os webinários realmente é impressionante, porque quando nós fazíamos reuniões presenciais na academia, muitas vezes tinha 30 pessoas assistindo, né? Agora nós temos tido webinários com 500 pessoas assistindo. É um alcance muito maior, assistindo na hora, fora os que veem as gravações, né? Então é um alcance muito maior, é impressionante. Eu acho que nós temos que aprender com isso. E as palestras são fantásticas. Eu tive o prazer de ter sido convidado por vocês em 2014, dei uma palestra lá, achei as outras palestras fantásticas, e se tivesse todo esse acesso que tem agora, não tem por que isso não estar se espalhando com trabalhos de excelente qualidade. Parabéns aí para a gestão, que continuem nesse caminho. Esse caminho é sem volta. E vai ter impacto, com certeza. E a gente tá observando isso. A gente bom saber. Obrigado. Agora, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você sobre soft power. Em 2008, eu me lembro que eu tive um pôster aceito num evento bem fechado da Academia Americana de Nanomedicina. Tinha 30 palestrantes internacionais e 30 pôsteres, a gente tinha um dos pôsteres. E durante o evento, um dos professores, o Dr. Rocco, na verdade, que é do NNI, ele comentou, ele botou um slide que mostrava que o número de artigos da China estava crescendo e queria passar no ano de 2009 ou 2010, né? E o pessoal todo mundo ficou quieto na plateia, e logo depois ele botou um slide de citações. E aí o pessoal, você percebeu um pouquinho de riso, porque na época eles achavam que o impacto da ciência chinesa não fosse chegar tão longe. Tá? E hoje a gente está começando a ver o exemplo que você deu quando você estava comentando sobre o 5G, que é a pergunta que eu quero fazer para você.
começa a mostrar claramente, assim, em vários pontos, que o investimento pesado que a China vem fazendo está começando a dar vários frutos. O soft power que você comentou, em particular o 5G, em que a China e os Estados Unidos estão começando a brigar, os Estados Unidos perderam o timing por causa de políticas anticientíficas que surgiram lá. Que tipo de movimento a gente tem, que tipo de aprendizagem que a gente tem desses líderes, né, dos atuais líderes econômicos do país, do mundo, e que a gente deveria pensar aqui para o Brasil, para não cometer erros semelhantes, ou pelo menos para apontar para o lugar certo. Então, tá ótimo, Andres. Então, realmente, eu estava até vendo aqui, eu procurando um dado, mas eu não estou encontrando. Está aqui, já achei. Bom, então, a China continental, incluindo Hong Kong, tinha, no ano passado, 124 companhias entre as 500 de maior faturamento no mundo. Certo? Então, é isso aí. Os Estados Unidos se mantiveram estáveis com 121 empresas listadas. Na China, 124 companhias. Né? O Japão aparece em terceiro lugar com 53. Então, qual o segredo lá? Né? Como é que eles chegaram a isso? Bom, claro que a população deles é imensa, mas a da Índia também. Então, a Índia tem mais população que a China e isso não aconteceu lá. A China tem o quê? 1,5 milhão de habitantes. A Índia e a China tem 1,2 milhões, por aí. Né? Então, é uma coisa da China mesmo. Então, o que tem lá? Bom, lá, primeiro, tem uma consciência já de muito tempo sobre a importância da ciência, da tecnologia. É uma concepção de desenvolvimento que eles têm. Tá muito sólida essa concepção. Né? E de persistência. Quer dizer, eles têm, por exemplo, o projeto deles de ter 100 grandes... Eles têm milhares de universidades, não, tem 100 universidades que eles consideram as mais importantes, que recebem um financiamento especial. Esse projeto data de vários anos, mas assim, é mais de 2 décadas que eles tinham esse projeto de fazer isso. Né? Eles atraem cientistas estrangeiros para a China e chineses que estão no exterior também para a China, com salários que são comparáveis aos salários dos Estados Unidos, mas na China, onde os preços são mais baixos. Né? Então, e dão casa para a pessoa. Então, conheço pessoas que foram para lá com essas condições. Então, são condições muito boas. Então, tem uma compreensão na elite chinesa, elite política chinesa, né, de que isso é fundamental. Né? E realmente estão passando os Estados Unidos. Então, isso aconteceu na China. E o que houve com os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos estavam na frente antes. Né? Então, eu acho que, em parte, é isso mesmo. É uma posição, quer dizer, bom, nesse último governo do Trump nem se fala, tá certo? É uma posição de ciência, né? Mas houve uma redução do incentivo à ciência também nos Estados Unidos, bem menos que no Brasil, né? Bem menos que no Brasil. Isso ajuda também a China a ganhar posições. Então, eu acho que eu me lembro que há anos atrás eu recebi artigos chineses para referir, né, para revistas, e quando chegava um artigo eu botava a mão na cabeça, mais um, né? Eles eram horríveis os artigos, né? Em geral eram rejeitados, né? E mais ainda, havia cerca de 30% de plágio nesses artigos, que era pelo presidente da ciência, uma reunião que eu tive lá onde ele estava presente. 30% de plágio. Né? Esse panorama mudou muito na China. Agora eles estão publicando artigos na Nature, na Science, no Physical Review Letters, tá certo? O plágio era motivado por um esquema que eles tinham lá, que houve essa reunião internacional da qual eu participei, que estava lá o pessoal da China, eu estava também do IAP, né? E que eles tinham um sistema de incentivo. A pessoa que publicasse o artigo numa revista conceituada, o salário dela ganhava um bônus salarial. Né? E nós estamos discutindo isso, chegamos à conclusão de que isso era péssimo. Isso estimulava uma ansiedade em publicar nessas revistas que era nociva para o desenvolvimento da ciência. Né? Que a ciência devia ser avaliada mais globalmente, assim, mesmo para cada indivíduo. Né? Então, eles mudaram muito. Então, realmente estão por cima. E eu acho que o que acontece é isso. Não é só do presidente, mas há uma liderança do país, né, que tem esse conceito muito claro, sim ou não.
Né? Se sim, não há muito mistério. O país vai para frente. Né? Até a China, que era ninguém comprava produto chinês, né? Porque era, sei lá, quebrava. Estão avançando enormemente. Então agora eu visitei lá essa Alibaba, né? Que é a Amazon chinesa, né? E isso foi no ano passado, né? E eles me mostraram um protótipo de computador quântico lá. Eu comecei a perguntar o que era, como é que funcionava, sabiam direitinho como é que funcionava, né? Semelhante ao da IBM. Né? Então está lá, estão fazendo isso. Gente muito. E outra coisa, você vai numa reunião de cientistas chineses, claro que tem um fator de DNA ali, mas não é só isso. Tudo cabelo branco, tudo cabelo preto, perdão. Né? Tudo cabelo preto, tudo jovem. Tudo jovem, né? E nós já com cabelos brancos participando das reuniões, né? Eles, tudo cabelo preto, né? E jovens, realmente. Pessoal de 50 anos, 40 anos, 40 e poucos, né? Nessa Alibaba, jovens mesmo, sei lá, de 20 e poucos anos, envolvidos lá, né? 30 anos, né? Participando da inovação lá na Alibaba. E vejo que a Alibaba podia se contentar em ser uma empresa que vende, né? Compra e vende, ele distribui, né? Estão indo além disso. Então, assim, é uma motivação muito forte na China, como já teve nos Estados Unidos e tem ainda, né? No Vale do Silício, por exemplo, é uma motivação fantástica lá. Né? Pegam os jovens, eles vão lá, o pessoal do Vale do Silício vai em Stanford, tá certo? Pegar os alunos lá de Stanford para trabalhar com eles. Alguns saem por conta própria e vão fazer empresas. Né? Harvard, lá na costa no leste, mesma coisa. Né? O pessoal sai de Harvard antes de terminar o curso para fazer uma empresa. Foi assim com o Facebook, né? Certo? A Google foi assim também. O pessoal vai embora e vai fazer empresa, porque é uma motivação muito grande. Então, falta isso aqui. Onde tem isso aqui, e tem tido, é no estado de São Paulo, porque lá eles têm a FAPESP, né? Mas também vem de muitos anos. Né? Vem de décadas, e vários governos passaram, inclusive alguns mais hostis à ciência, mas que não tocaram na FAPESP. Agora teve uma ameaça de tocar na FAPESP. Olha a grita que está tendo lá em São Paulo. A Casa de Ciências participou dessa grita também. Mandamos documento lá. Isso não é tolerável. Até porque se isso começa em São Paulo, vai feito uma pandemia, né? Se propaga para outros estados. Né? Então, São Paulo, a gente vê em São Paulo o Brasil que pode dar certo nesse sentido. Está lá. Apoio consistente à ciência, né? Indústrias aparecendo, startups, uma colaboração intensa entre universidades e indústrias, no nível internacional, a colaboração. Né? Então, está aí a chave. É isso, a solução está dada no Brasil. Nós temos exemplos aqui no Brasil de como é que se faz. Agora, o governo federal tem que fazer isso, os outros estados têm que imitar, também fazer isso. Né? O Brito Cruz, que foi diretor científico da FAPESP durante muitos anos, me contou uma vez uma história. Né? Teve um governo, foi o governo Mário Covas, e aí um secretário de Educação queria pegar os recursos da FAPESP para a área dele. Né? E começou a haver um embate, então o Mário Covas chamou o Brito e esse secretário de Educação para discutir a questão. Eles explicaram. E o Mário Covas, eu não vou falar exatamente os termos que ele usou, enfim, mas vocês podem imaginar, ele era assim, às vezes estourado, né? Ele deu um soco na mesa e disse para o secretário de Educação: escute, você quer me ferrar politicamente? Você quer mexer no orçamento da FAPESP? E não mexeu. Então é isso que faz uma elite que consegue entender a importância da ciência e tecnologia no Estado. Né? E lá, como é o Estado industrial, a indústria apoia isso. Né? Então, nós precisamos ter isso no Brasil. O exemplo está dado. Uma elite mais forte, mais consciente. Mais consciente, é isso aí. Eu sempre digo para os meus amigos paulistas que São Paulo se beneficiou de uma grande derrota, né? Que foi a Revolução Constitucionalista de 1931. Né? Aí, por brio, por orgulho próprio, né? Fundaram a USP em 1934. Né? Foi a reação deles, grande reação, né? A derrota tiveram. Vamos ver, né? Pós-pandemia está aí, a esperança. Eu acho que a esperança no sentido que eu falei. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, eu acho que já estão dando quase 3 horas. Eu acho que o senhor bateu o recorde.
Olha, outro dia eu tive uma reunião na CAPES, do Conselho Superior aliás, eu tive também Conselho Diretor do FNDCT. Me lembro da reunião do Conselho Diretor do FNDCT. Começou às 14h, foi até às 19h. 5 horas de reunião, assim, né? Discutindo pela internet. Né? Foi dura a reunião, mas terminou bem. Terminou bem. Eu estou ficando acostumado. Não sei se é um bom costume, mas... Professor, eu gostaria de agradecer novamente a possibilidade de você conseguir encaixar a gente aí na sua agenda. A gente sabe que é muito lotado. Voltar a falar que eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito importante para nós aí na ABC, para o futuro da ciência brasileira. Não desista. Nós estamos vendo e a outra geração também está vendo, e novos líderes, como você falou, vão pintar aí para estar continuando essa luta, que é uma luta que não tem fim. Né? Pessoal, eu gostaria de pedir a todos que ainda estão presentes, porque tem gente no YouTube também, viu, professor? Então, lá no YouTube eles não conseguem fazer as perguntas, mas eles assistem lá, então não tá vendo. Eu gostaria de pedir para todo mundo para ligar os microfones e agradecer novamente ao professor Luiz David, podemos? Por favor? Vamos agradecer novamente, excelente palestra. Obrigado. Muito obrigado por participar conosco do Café com Ciência e aberto aí o segundo semestre de atividades. Foi um grande prazer tê-lo aqui. Grande prazer meu. Muito obrigado pelo papo, pela atenção de vocês. Obrigado. Até logo. Obrigado, Luiz. Grande abraço. Grande abraço, Lucas. Obrigado, professor. Pessoal, só lembrando, semana que vem temos outra palestra, tá bom? Tchau, então. Tchau, professor. Obrigado a todos pela presença e até semana que vem. Excelente, hein? Bastante fantástico. Nossa. Presidente da ABC. Até vontade de perguntar mais, mas pela hora foi